Rinaldo, a gente falou em livro, cinema, e claro, eu sei que é dificílimo, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre... Você viu tanto filme na vida, quais os que mais mexeram com você? Quais os que estão, assim, vivos na sua memória? O Cangaceiro. Esse é o concurso. Eu vi mais 10 vezes. Olha, tem, por exemplo, O Deus Ideal na Terra do Sol, acho um filme bonito. Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues. É um filme interessante, porque cada vez que eu revejo o Bye Bye Brasil, parece que eu estou vendo ele de 0 quilômetro. Uhum. É um filme muito bonito, é um filme que estuda o Brasil, as mudanças do país, essas mudanças que ocorreram com a chegada da televisão. E tem atores alagoanos, inclusive, né? Tem o Zé Márcio, tem o Homero, tem o Ronaldo, a Nilda Leão. Mascarenhas, a Nilda Leão, né? A Nilda Leão, a Linda Mascarenhas tem uma participação, Pedro Teixeira. São pequenas participações. Agora, os atores principais mesmo são a Beth Faria, o Zé Vilker, o Fábio Júnior, né? São os principais, e a Zaira Zambelli. É um filme que mostra as mudanças que ocorreram no Brasil com a chegada da televisão, através de uma caravana de artistas mambembe, de cirquinho, de ponta de rua, como se dizia no passado, e eles vão se adaptando a essas mudanças do Brasil, enfrentando, caindo, se levantando, caindo, se levantando. É um belo filme. Eu acho que talvez seja, para mim, o melhor filme do Cacá. Isso no cinema nacional. Isso e se você fosse partir para outras praças? Olha, cinema italiano tem um filme, quando eu era estudante, chamado Os Companheiros, um filme com Marcello Mastroianni, um filme sobre um anarquista naquela virada da Revolução Industrial, nas ideias do socialismo surgindo. Um filme de Mario Monicelli. Esse é um filme que me marcou muito, porque eu era novo e estava aberto justamente a esse espírito libertário, né? Então, esse Companheiros é um belo filme italiano. O cinema italiano teve grandes filmes. Há pouco tempo falamos no Cinema Paradiso, que é um filme que eu também não me canso de ver e rever. Entendeu? Muito sensível, né? Filmes americanos, eu cito 2 aqui, por exemplo. Rastros de Ódio. Um clássico, um faroeste, né? Um clássico com John Wayne, um grande filme, um clássico monumental, como também Os Brutos Também Amam. É outro clássico. Outro clássico. Ou seja, se você for catar Sete Samurais, do Kurosawa, Der Souza do Kurosawa. O Kurosawa tem um monte de pérolas, né? Por aí, exatamente. Então, a obra dele. Cinema espanhol do Almodóvar, Almodóvar também. Fale com ela, Vou Ver. Ou seja, tem sempre, em cada país, tem sempre grandes cineastas. Lembrei de Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Que inspirou a nossa turma de jornalismo, era Comunicólogos à Beira de um Ataque de Nervos. Foi no ano do centenário do cinema, né? Quer dizer, ou seja, cada país, não, por exemplo, se alguém me perguntar qual é a melhor cinematografia, eu digo nenhuma. Porque todas têm filmes bons. Tem filme bom na Índia, tem filme bom no Japão, tem filme bom na China. Cada um com a sua estética. Cada um com a sua estética, cada um com a sua linguagem, cada um com a sua alma, seus sentimentos. Tem dúvida. Não importa. Até o cinema alagoano, se você pegar... Eu ia perguntar justamente sobre isso. Como é que está o panorama para você hoje? O panorama do cinema alagoano. O próprio panorama. O próprio panorama do cinema alagoano. Tudo começou com o Rogato, né? O Rogato foi um fotógrafo que apareceu aqui em Maceió em 1921. Aliás, ele começou em Maceió em 19. Finalzinho de 19 ele teve em Maceió. E o Rogato apareceu aqui no estado como fotógrafo, veio fazer uma exposição de fotografias. Esteve aqui, fez a exposição, voltou para São Paulo, voltou para o Rio, coisa e tal. Depois voltou para Maceió novamente. Em 20 veio para cá e trouxe equipamento de filmagem e fez o primeiro filme alagoano, o Carnaval de 1921. E depois teve o Casamento é Negócio. Mas isso aí, veja bem, começou em 21, em 33 ele lançou o Casamento é Negócio. Mas antes desse 21 a 33, ele fez vários filminhos. Por exemplo, o governador Fernandes Lima, que foi um grande protetor dele, foi um grande anjo que pôs as asas... Meio mecenas. Exatamente, sobre o Rogato, né, o Guilherme Rogato. Então ele fez vários filminhos institucionais, por exemplo, só que eram mudos. Mas se não fossem mudos, haveria um locutor que dizia assim: o governador Fernandes Lima inaugurou nesta tarde uma ponte em Quebrangulo, por exemplo. Ele fez um filme que mostrava a inauguração de uma ponte pequena de cimento armado em Quebrangulo. Filmou um CRB e um time chamado Ipiranga na Pajuçara. Ele fez um filme chamado No País, na Terra de Alagoas, aliás, que foi um documentário que ele mapeou os então 30 e poucos municípios do estado de Alagoas. Até que chegou em 33, desculpa interrompê-la, no Casamento é Negócio, que era o sonho dele de fazer um filme de ficção.
Todos nós dizemos no curso de jornalismo, é obrigatório ver Casamento é Negócio. Essa cópia eu consegui uma cópia desse filme, porque eu lutei muito, porque o Célio Miranda, filho do Moacir Miranda, que é um dos atores do filme, tinha uma cópia em 35 milímetros. Então, através da Secretaria de Cultura, do secretário João Nascimento, nós mandamos para a Cinemateca Brasileira em São Paulo para tirar uma cópia em 16, de 35 fazer uma cópia em 16. E foi feito. E Almir Guilhermino conseguiu trazer essa cópia de volta para cá, disse que essa cópia não tinha valor nenhum, a não ser histórico. Foi justamente o Almir que nos mostrou na aula de cinema. Aí depois eu passei essa cópia para DVD e passei para Almir. Pronto, está registrado. Aí Almir ficou com essa cópia. E Almir é uma figura legal, né? Que é responsável por bons filmes alagoanos, inclusive um que eu considero uma pequena joia, que é o Tana Steak, com a Regina Dourado. Foi dos primeiros filmes do Almir, né? Aqui no estado foi o segundo filme ou o terceiro, uma coisa assim. Que ele fez antes um filme com uma moça que apresentava um programa de TV com ele. Eliane, parece. Acho que é Eliane Monteiro. É, uma coisa assim. Ele fez um filme sobre cana-de-açúcar, mulheres da cana-de-açúcar. E fez o Tana Steak, que é um belo trabalho, né? Fora outros que ele fez, inclusive um muito bom chamado Acendedor de Lampiões, sobre o Jorge de Lima. E ele está fazendo um outro aí, que ele pegou cenas, inclusive, fora daqui, veio que nos contou aqui no O Almir é uma figuraça. Que outros nomes você apontaria atualmente no cinema alagoano, no nosso panorama? Veja bem, Rogato parou, feito em 33, Casamento e Negócio, pegando como base um episódio da política alagoana econômica, que foi o surgimento do petróleo e a experiência de exploração de petróleo em Riacho Doce, parou. E quando ele morreu em 60 e pouco, eu fiz a seguinte coisa nesse livro. Eu tomei a liberdade de dizer o seguinte: a morte de Rogato em 67 foi o surgimento do moderno cinema alagoano. Aí veio José Vanderlei com a Caeté Filmes do Brasil, sim, que depois fez um longa chamado A Volta pela Estrada da Violência em Preto e Branco. Anos depois, nos anos 80, um filme chamado Mulheres Liberadas, colorido. E nesse espaço A Volta pela Estrada da Violência e Mulheres Liberadas, aconteceu o surgimento do Super 8. No Super 8, quando aconteceu, aí chegou o Festival de Cinema de Penedo, em 75, que foi o primeiro. Então, de 75 a 82, 8 edições aconteceram. Aí surgiram pessoas talentosas, como o Zé Márcio Passos, o Celso Brandão, o Mário Jorge Feijó, o Joaquim Alves, o Benval Fon, o Zé Márcio Passos, Adelvan Henrique e outros, que foram fazendo filmes amadores, a expressão mal feitos, mas havia uma garra, havia uma vontade. Então foi quando eu abri espaço na coluna que eu tinha no Jornal da Alagoa sobre cinema, de dar cobertura a esse pessoal. E essas pessoas me motivaram a fazer o panorama do cinema alagoano. Então, por exemplo, a Grandes Filmes Alagoanos, Zé Márcio Passos tem um filme que eu considero o melhor filme de ficção científica, chama-se Casamento de uma Maria. Sim. É um belo trabalho, uma atriz extraordinária que ele encontrou, uma moça expressiva chamada Edja Vieira. Zé Márcio tem mais outro filme interessante que eu considero a Santíssima Trindade dele, que é o Casamento da Maria, Taipa e Sobreviventes do Lixo. E ainda fez um filme muito bom, em versos de cordel, chamado Patrão, que ele fez em Bananal, um lugarejo perto de Viçosa. O Benval Fon revelou-se um fotógrafo extraordinário, tanto é que quando Vladimir Carvalho veio fazer o filme sobre o Teotônio Vilela, de Menestrel das Alagoas, o Benval foi o fotógrafo do filme. Ou seja, a fama do Benval expandiu além de Alagoas. Cacá Diegues utilizou o Benval para fazer um documentário para a França, para um programa da França. Em 16, Benval fotografou. Benval fotografou Chão de Casa, do Celso Brandão, Memória da Vida e Trabalho, do Celso Brandão, em 16. Benval, para mim, é o grande fotógrafo. É o que hoje o grande fotógrafo do cinema nacional chama-se Walter Carvalho. O Benval é o nosso Walter Carvalho. Com certeza. Entendeu? Porque o Benval é uma figura extraordinária. E dessa novíssima e atualíssima geração, você tem o Werner Salles, o Pedro da Rocha, a Aurilene. Tem muita gente nova fazendo um trabalho bom. E chegando mais. Pedro da Rocha tem documentários preciosos, um sobre a difusora chamada Estrela Radiosa. Tem um filme de ficção chamado Desalmada e Atrevida, que é uma maravilha. Ou seja, o Werner fez um documentário, 2 documentários. Um documentário e o outro é um docudrama. O documentário é sobre o poeta Ledo Ivo,
um belo trabalho, imagens belíssimas. E o outro trabalho dele é Infâmia, sobre o episódio do Dom Pero Sardinha, o bispo Dom Pero Sardinha. Ou seja, o cinema alagoano atual é pulsante e vibrante. Beleza, a gente vai continuar conversando, vou para um rápido intervalo e voltamos.